Bom, gente, eu falo muito aqui que a gente precisa expressar os nossos sentimentos, a gente precisa expressar as nossas emoções e não represar isso dentro de nós, né? Só que o que que acontece? Nós não aprendemos a lidar com esses conteúdos difíceis, com esses sentimentos que dentro dessa visão de dualidade, eles são categorizados como ruins. E aí, presos nessa condição, presos dentro desse mecanismo de defesa, quando a gente sente uma emoção difícil, existem dois comportamentos comuns que no fundo são uma fuga do conflito, uma fuga da realidade. O primeiro comportamento é quando você está dentro de um conflito e começa a culpabilizar a outra pessoa pelos seus sentimentos, pelo que está acontecendo, pela situação, enfim, de uma maneira agressivo-passiva, de uma maneira que você joga uma responsabilidade que é sua para outra pessoa. E o outro movimento comum é você se fechar, você reprimir isso, você não falar sobre isso, você ter esse movimento de evitação emocional, de evitar acessar esse conteúdo. Agora, o que que acontece? Tanto o primeiro movimento quanto o segundo, eles não resolvem, eles não trazem a solução para o seu problema. Muito pelo contrário, isso vai sendo aumentado, isso vai sendo somatizado, né? Isso se transforma em doença, se transforma em problemas, dificuldades, enfim, vai se tornando um peso, porque isso está somatizado, né? Você não quis olhar, você quis fugir, e isso amplifica. É aumentado. Então, como que a gente vai aprender a lidar com essa situação, né? Com esses conteúdos difíceis de uma maneira assertiva? Eu vou partir aqui do princípio do estudo da comunicação não violenta. O criador dessa metodologia é o Marshall Rosenberg. Ele tem um livro também, quem quiser se aprofundar nesses assuntos. Ele traz alguns exemplos práticos e aqui eu vou trazer também para vocês, tá? O que que acontece? Eu vou desenhar o caminho para você entender isso na prática, tá? Quando nós somos crianças, nós somos completamente dependentes do olhar do outro, é o outro, no caso o pai ou a mãe, que atende às nossas necessidades e muitas vezes essas necessidades elas não são atendidas da maneira como deveria ser. Por quê? Primeiro, a criança não consegue expressar claramente aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está necessitando, e segundo, os pais agem ali conforme eles também aprenderam. Vamos voltar aqui numa situação bem primária. Às vezes a criança, ela manifesta uma necessidade através do choro quando ela é bem pequena, e esse choro significa uma necessidade de afeto, uma necessidade de carinho, de aproximação, e a mãe entende que a criança está com fome, então ela vai lá e dá comida para a criança. A necessidade básica da criança, na verdade, ela não foi atendida, ela foi transferida para um outro objeto. E é nesse sentido que as pessoas começam a se perder dentro das suas próprias necessidades, porque elas tiveram outros estímulos, porque as suas necessidades reais não foram atendidas da maneira como deveriam ser atendidas, né? E aqui, gente, eu quero deixar bem claro para vocês que não existe isso de culpabilizar os pais. Tá? Você está hoje na sua vida provavelmente com esse condicionamento e você até hoje não parou para observar as suas necessidades reais. A gente se perde muito nesse processo. Por quê? Porque a gente vive de maneira automática. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar para você conseguir implementar a comunicação não violenta na tua vida é sair desse modo automático e observar. Observar a situação que você está vivenciando, observar o que está acontecendo ali, sem fazer juízo de valor, sem querer classificar isso ou culpabilizar outra pessoa pelo que você está sentindo. Só observar o sentimento que vem. Quando você observa, né, quando você sai desse modo automático reativo, né, de sentir alguma coisa e já reagir de maneira automática, você vai observar e vai entender, vai tentar compreender que emoção está sendo despertada ali naquela situação. Pode ser uma mágoa, um medo, uma raiva, um sentimento de felicidade, enfim, apenas observe sem julgar. Para você conseguir resolver essa situação na sua vida, você precisa se permitir ser vulnerável, se permitir entrar em contato com os teus sentimentos. O que as pessoas fazem muitas vezes é não sabendo lidar
com essas angústias, né? Com essas sensações, elas vão buscar uma anestesia, uma fuga, algo externo, quando elas precisam voltar para dentro e conversar com esses sentimentos. A partir dessa observação, né, de qual sentimento está sendo despertado ali, é preciso entender qual que é a necessidade sua que não está sendo atendida. Muitas vezes a gente tem uma necessidade de acolhimento, uma necessidade de aproximação, e ao invés de a gente expressar isso na nossa vulnerabilidade com clareza para outra pessoa, nós vamos atacá-la, falando que essa pessoa não dá atenção, falando que essa pessoa não se importa, enfim, quando na verdade a gente precisa mudar essa comunicação agressiva, tá? E aqui eu vou trazer alguns exemplos e eu vou te dar o passo a passo para isso. A gente já deu os 3 primeiros passos, que são observação, identificar a emoção que você está sentindo, e o terceiro passo é identificar qual que é a necessidade sua que não está sendo atendida. Quando você consegue identificar qual que é a sua necessidade que não está sendo atendida, você consegue fazer um pedido concreto para que isso seja atendido. Eu vou pegar um exemplo aqui de comunicação não violenta. É numa situação de trabalho, por exemplo. Joana, quando você grita comigo, aqui você está comunicando aquilo que você está sentindo para essa pessoa que despertou um gatilho em você, tá? Então, como seria a composição de uma comunicação não violenta? Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, isso é uma observação. Eu me sinto diminuído e irritado. Ele conseguiu, então, identificar como que ele se sente quando essa situação acontece. Porque eu preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Isso é uma necessidade, ele está expressando isso. E depois que ele identificou e que ele comunicou tudo isso, ele vai dizer o seguinte: você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Então ele fez um pedido. Era uma situação que estava incomodando ele comunicou qual que era essa situação, ele comunicou o que ele sentia naquela situação, ele comunicou o que ele necessitava, o que ele precisava naquele momento, e depois ele fez um pedido claro, que é muito possível de ser atendido pela pessoa. Quando você se expressa de maneira clara, quando você diz aquilo que você sente, com respeito a você e com respeito a outra pessoa, é muito mais fácil da pessoa também conseguir te respeitar, porque você está se respeitando. Você está respeitando os seus sentimentos, aquilo que você sente naquela determinada situação. Outro exemplo de comunicação não violenta. Diga o que você observa e o que você lembra que está contribuindo para o seu mal-estar. Então, pegando aquele exemplo que eu trouxe aqui inicialmente, quando você trabalha até tarde, então você vai comunicar isso para o seu parceiro. Quando você trabalha até tarde, é uma observação. E aí você vai comunicar aquilo que você sente. Quando você trabalha até tarde, eu me sinto sozinha. Nesse momento, você vai expressar qual que é a necessidade que não está sendo atendida. Então, quando você trabalha até tarde, eu me sinto sozinha, porque eu valorizo ter mais tempo com quem eu amo. E no final, ela sugere uma solução, ela traz uma solução aqui. Você estaria disposto a parar de trabalhar após o jantar e assistir um filme comigo hoje? Então, essa questão de fazer pedidos concretos é algo que até o próprio Bert Hellinger coloca, porque quando a gente traz uma situação muito abstrata para outra pessoa, a outra pessoa muitas vezes não faz nada. Por quê? Porque a gente não está sendo claro na nossa comunicação. Quer ver um exemplo comum da mulher que ela trabalha fora, que ela tem que cuidar dos filhos, que ela tem que cuidar da casa e ela está se sentindo simplesmente exausta, sobrecarregada com aquela situação. E daí ela tá lá limpando a casa e vê o marido no celular. Ela fica com raiva, ela não comunica e depois de um tempo ela joga isso na cara dele, culpabilizando ele por esse comportamento. Qual que é o movimento assertivo nessa situação? Ela identificar que quando ele está mexendo no celular, enquanto ela faz os serviços da casa, ela se sente sobrecarregada, se sente injustiçada, né? Por quê? Porque ela também quer, e aqui eu já trago a necessidade, porque ela também quer ter esse descanso, mas ela entende que é necessário primeiro deixar tudo em ordem. Depois ela faz um pedido claro: você pode me ajudar
a dividir algumas tarefas comigo? Entende, gente? Muitas vezes as pessoas já ficam com raiva, achando que o outro tem que saber aquilo que a gente está querendo, tem que saber aquilo que a gente deseja, quando na verdade nós não expressamos isso com clareza. Então, para um relacionamento funcionar de maneira saudável, mesmo que haja esses momentos em que você precisa expressar algo que não é tão agradável, você precisa saber comunicar isso de uma forma respeitosa. Respeitosa com você, com aquilo que você está sentindo e respeitosa com a outra pessoa também, tá bom? Grande beijo.